Sejam bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu vou falar do livro O Poder das Palavras. Livro escrito por Eder Charles, e dou já um abraço ao próprio Eder Charles, pastor Eder Charles, que escreve aqui esta obra, O Poder das Palavras. O poder das palavras, o céu e o inferno disputam suas palavras. O céu e o inferno disputam as suas palavras. E por que trazer aqui no canal esta obra? Uma obra que me fez pensar. Uma obra que me fez pensar sobre o poder que as nossas palavras têm no dia a dia, em relação às outras pessoas. Este trabalho, e antes de irmos ver quem é o autor e também a estrutura do trabalho, este trabalho tem por objetivo nos fazer refletir sobre o poder que uma palavra pode ter. O poder tanto para o bem como para o mal. E aqui este trabalho, que é um trabalho cristão, não é? Este livro é um livro que se destina para os cristãos, mas também pode ser lido por alguém que não tem religião, que não é cristão, alguém que seja ateu, um ateu, pode ler esta palavra, este livro, porque este livro também ele é um livro direcionado para tudo o que diz respeito às nossas vidas. Ou seja, é uma reflexão séria sobre o poder das palavras. O autor, que é um pastor, portanto, Eder Charles, pastor, conferencista internacional e pesquisador nas áreas de neurociências e comportamentos. Portanto, nas áreas das neurociências e comportamentos, bem como uma disciplina muito grande, uma experiência na disciplina estratégica de um oficial militar. Portanto, também tem essa experiência com ele, este autor tem uma vasta experiência e então resolveu escrever este trabalho sobre o poder da palavra. As palavras, a palavra que nós muitas vezes pronunciamos, não é? Que nós muitas vezes nos dirigimos às outras pessoas e nós não fazemos ideia de quão poder tem uma palavra. O que ela pode fazer na vida de alguém. Tanto pode edificar, construir, como também pode destruir a vida de uma pessoa. Este trabalho, que está alinhado na palavra da Bíblia, não é? Na palavra cristã, que se, digamos assim, se inspira muito do livro de Provérbios, e eu até costumo dizer que se nós precisássemos de um livro na nossa vida, um livro, bom, seria a Bíblia, não é? Mas um livro que nos desse praticamente todos os conselhos possíveis para nós termos uma vida bem-sucedida, seria o livro de Provérbios, meus amigos. O livro de Provérbios, de todos os tratados filosóficos, espirituais, religiosos, culturais, o que vocês quiserem, literários, históricos, culturais, o que vocês quiserem, não há nenhum livro neste mundo que se aproxima de toda a sabedoria do livro de Provérbios. E, meus amigos, o conhecimento é aquilo que nós adquirimos, é aquilo que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, não é? Mas a sabedoria é a maneira como nós utilizamos este conhecimento para uma vida bem-sucedida. É saber viver, não é? A sabedoria. O saber viver. Porque viver, todos podem viver. Todos podem viver com o conhecimento à nossa volta. E até muitos têm um conhecimento gigantesco, não é? Em termos de várias áreas, agora não interessa aqui falar, mas muitas vezes não têm a sabedoria. E a sabedoria é aquilo que nos permite seguir o caminho certo, seguir uma vida bem-sucedida. E
como seguir esta vida bem-sucedida? Bom, no meu exemplo, no que diz respeito à minha vida, eu sigo o caminho de Cristo. Para mim, Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Não é João 14,6. Mas não só. Seguindo o caminho de Cristo, tudo aquilo que eu vou dizer, tudo aquilo que eu vou falar, todas as palavras que eu vou pronunciar, elas têm que estar alinhadas com Cristo. Têm que estar alinhadas com o propósito de Jesus Cristo. E assim eu vou ter uma vida bem-sucedida e assim eu vou edificar e construir vidas à minha volta. Porque este livro destina-se mais às pessoas à nossa volta do que a nós próprios. Este livro destina-se a saber falar o certo, aquilo que é certo. E devo de dizer que este livro está extremamente bem conseguido. Parabenizo o autor, Éder Charles, por ter feito um trabalho destes, porque muito poucas pessoas, mesmo na área cristã, falam do poder das palavras. Meus amigos, eu sei que até dentro das igrejas, muitas vezes, palavras podem ferir, palavras podem destruir, palavras podem afastar pessoas da própria igreja. Muitas vezes as palavras, o inimigo espiritual, as forças do mal, falando aqui abertamente, porque este canal não é um canal cristão, é um canal para todos. É cristão, defende os valores conservadores cristãos, mas é também um canal para toda a gente. E devo de dizer que as palavras, muitas vezes, ferem. E não é só no meio cristão, não é só nas igrejas, é também em todo o lado. Na escola, no trabalho, com os amigos, nos lazeres, onde for, seja onde for, até nos transportes públicos, em casa, com os amigos, seja aonde for, as palavras têm um poder. Têm poder para edificar, construir, mas também têm o poder para destruir. E é isso que eu quero que hoje os meus amigos aqui no canal possam também meditar profundamente neste trabalho que nos vai falar sobre o poder das palavras e nos vai dizer que em termos espirituais há uma batalha espiritual no céu e também nas profundezas do mal, não é, daquilo que é muitas vezes na Bíblia referido como o inferno. Há uma disputa pelas palavras, pelas suas palavras, porque são as suas palavras que vão determinar onde esta guerra está a acontecer e quem está vencendo esta guerra. E é isto que nos fala Éder Charles, a verdade revelada pela palavra. E vamos, antes de iniciar a análise deste trabalho, que eu aqui passo a mostrar, portanto aqui, é um trabalho, não é muito extensivo, é um trabalho que tem cerca de 100 páginas, 106 páginas, mas que tem aqui o material suficiente para nós meditarmos sobre o poder das palavras. Porque é isto que está aqui a ser analisado. O poder das nossas palavras. É o poder das nossas palavras. O poder das minhas palavras aqui muitas vezes no canal, não é? Em qualquer lado, nas redes sociais hoje em dia, não é? A internet hoje é onde nós muitas vezes nos expressamos mais, não é? As nossas palavras, as nossas mensagens, os nossos e-mails, os nossos posts, aquilo que nós postamos, muitas vezes as nossas opiniões, aquilo que nós dizemos, os nossos comentários, os nossos vídeos, os nossos textos, tudo aquilo que nós, todas as nossas, digamos assim, marcas digitais, portanto são as chamadas marcas digitais, nós usamos palavras e elas podem construir, podem destruir, podem edificar, mas também podem ferir. E é isso que nós aqui vamos analisar. Mas antes quero aqui relembrar este versículo fantástico de João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, se nós conhecermos a verdade, a palavra de Cristo, nós vamos ser libertos.
vamos ter a plena liberdade. O valor mais importante que Deus deu ao homem, porque Deus deu o livre e o arbítrio ao homem, o livre e o arbítrio para o homem escolher. E o livre arbítrio é a liberdade. A liberdade plena de o homem escolher qual o seu caminho. E muitas vezes quando nós vemos um poder maléfico como um totalitarismo, fazendo aqui um pouco de ciência política, a primeira coisa que o totalitarismo vai querer fazer, um poder totalitário, qual é a primeira coisa que faz? Retirar a liberdade às pessoas. E este valor, a liberdade, é o valor mais importante que Deus nos deu. Vós tereis o livre-arbítrio, tereis a liberdade para escolher. Escolham edificar, construir, ou escolham destruir e ferir e matar, não é? A escolha que nós temos, fazer o bem ou fazer o mal. E é por meio do quê? Da palavra. E meus amigos, experimentem pegar num texto, um texto qualquer, de um jornal, de um livro, da Bíblia, de uma mensagem, de um post na internet, do que vocês quiserem. Peguem num texto, com os parágrafos, né? O texto é constituído por letras, palavras, parágrafos, frases, parágrafos, que faz um texto, um pequeno texto. Vocês peguem nesse texto e façam uma experiência. Retirem todos os verbos de todas as frases que constituem os parágrafos e que prefazem o texto, retirem os verbos do texto. E sabem o que é que vai acontecer? O texto perde completamente o seu significado. A partir do momento em que o texto não tem mais verbos, nós retiramos os verbos, ou seja, voltamos a escrever o texto sem os verbos. A única coisa que vai acontecer ali, vão estar ali palavras, letras umas ao lado das outras, sem significado nenhum. Por exemplo, eu vou à praia. Esta frase. Se eu retirar o verbo de eu vou à praia, vai ficar apenas eu praia. Vai ficar eu à praia. Já não quer dizer absolutamente nada. Porquê que eu estou a falar do verbo? Porquê que o próprio Cristo se identifica como verbo? Porquê que no prólogo do Evangelho de João, e a palavra era o verbo, e o verbo era Cristo? O verbo é aquilo que dá significado. E isso quer dizer, para que haja um significado, tem que existir uma linguagem. Esta linguagem tem que ter os verbos para dar significado. E também tem que ter palavras. E as palavras têm aqui um poder muito grande. Um poder de, como eu disse, construir ou destruir. Eu vou falar disso muitas vezes aqui neste livro, na análise do trabalho, o poder das palavras, porque a palavra tem um poder que nós, muitas vezes, nós nem sequer sonhamos o poder que tem uma palavra. Então, primeiro, o poder da palavra deve fazer, a primeira coisa que a palavra tem que fazer é dar motivação. Eu aqui vou falar nisto que é muito importante. Não que esteja aqui muito realçado no trabalho, mas eu vou falar disso porque a motivação, o que é motivar? Não só para os professores em relação aos alunos, mas também para toda a gente. Não só para, por exemplo, os que são os que têm funcionários, os que têm empregados, não é? Aqueles que são os chamados diretores, seja o que for, que seja patrões, diretores, presidentes, CEOs, o que vocês quiserem, todos aqueles que mandam, que têm uma série de gente debaixo de comando. A motivação é a principal palavra que deve haver. Portanto, o poder de motivar a fazer coisas boas, motivar a estudar, motivar a trabalhar, motivar a amar, motivar a ajudar, motivar a construir,
motivar a edificar, motivar o próximo. Dar motivação ao próximo. Então, a introdução aqui do trabalho. O poder das palavras. O poder da palavra declarada. Aqui o autor nos vai falar de algumas passagens bíblicas importantíssimas. Por exemplo, aqui em Ezequiel 37, 3. Deus declara para Ezequiel e profetiza sobre estes ossos. É importante quem conhece a Bíblia sabe o que é que eu estou a dizer. Deus falou para o profeta Ezequiel e disse: profetiza sobre esses ossos. Não foi Deus que foi lá profetizar diretamente sobre os ossos. Ele diz profetiza. O que é profetizar na linguagem bíblica? É falar, pronunciar uma palavra. Isso quer dizer que Deus sabe que se Ezequiel, profeta, pronunciar as palavras de Ezequiel vão ter poder. Portanto, as palavras têm poder de ativar o mundo espiritual e realizar transformações nas nossas vidas. Transformações nas nossas vidas. Página 16. Ou seja, as palavras carregam poder. Muito interessante. As palavras carregam poder. O que falamos pode criar ou também pode destruir. Pode abençoar ou também pode amaldiçoar. Pode ativar, mas também pode reter. Aqui na página 17. Deus nos chama para profetizar e liberar palavras que gerem transformação. Elas podem gerar uma transformação benéfica. Página 17. E com isso chegamos ao capítulo 1. A palavra como princípio criador. Como é que Deus criou o mundo? É muito interessante nós vermos pela Bíblia. A primeira coisa que acontece é Deus que vai criar o mundo. E como é que esta criação é feita? Nós não vemos nenhuma força, em termos científicos, uma força que vai nos descrever como é que as partículas subatómicas foram criadas, não é? Não é isso que aparece na Bíblia. Isto pode aparecer num manual científico, a tentativa de tentar explicar, não é, a criação do universo por meios científicos, mas não é isso que aparece na Bíblia. O que aparece na Bíblia é, por meio da palavra, Deus criou o universo. Muito interessante. É por meio da palavra que Deus vai criar todas as coisas. Isto é o princípio que rege o mundo espiritual e natural até hoje. Não é só o mundo criado, o mundo material. Não é o céu, o mar, a terra, as montanhas, as florestas, os rios, os desertos, os continentes, as estrelas, os planetas. Não é só isso em termos materiais. É tudo também em termos espirituais. Por meio da palavra há um decreto. Deus, por meio da palavra, criou e disse que era bom. Deus ordenou que seja assim e foi feito. Que seja feito e foi feito. Houve uma ordem, uma palavra. Então podemos dizer que as palavras faladas carregam poder. E o primeiro poder pela palavra foi Deus. E é por isso que Jesus diz que Ele é o Verbo. E é por isso que a palavra foi escrita na Bíblia. Para que toda a humanidade tenha a palavra de Deus. É fantástico. Tudo se encaixa. Parece um puzzle e tudo se encaixa. Então, imagem e semelhança de Deus no homem. E como é que é esta imagem de Deus no homem? O homem foi feito à imagem de Deus. Qual é a maior característica que nos diferencia das plantas, da vegetação, que nos diferencia dos outros animais? A palavra falada. Sim, porque os animais emitem sons. E até podem ter uma linguagem por meio destes sons. Mas eles não têm palavras como nós. Palavras com os sujeitos, com os verbos, que criam frases, que podem criar textos. Só o homem consegue fazer isso em todo o universo até agora conhecido. Então, imagem e semelhança de Deus no homem, aquilo que podemos chamar
do nosso DNA espiritual, página 20, e este DNA que herdamos a característica divina. E qual é esta característica divina que nós herdamos de Deus? A chamada imagem de Deus, não é? No homem. Qual é esta característica? O dom da fala, único no homem. Página 20. Vocês não vão ver um gato, um cão, um pássaro, seja qual for um insecto, seja o que for, a falar com você. Não vai, nunca vai, não vai existir. Podem repetir sons, não é? O papagaio faz isso. Mas nunca vão ver ninguém ter uma conversa consigo e beber um café consigo. Um animal e beber um café consigo no café, isso não existe. O único que tem este dom é o homem. O dom da palavra. E essa palavra vai criar a comunicação à nossa volta. Criar palavras que estabelecem e transformam um ambiente ao nosso redor. É exatamente isso. Por meio desta palavra estou a transformar o meu ambiente ao meu redor. Porquê? Porque estou a comunicar com outras pessoas como eu. Que também elas vão usar o poder das palavras. Apenas os seres humanos têm essa capacidade. Falar com inteligência, interação, intenção e autoridade. Página 20. Vamos ver como esta palavra de autoridade é importante. O efeito das palavras na realidade presente. E vemos outra vez em Ezequiel 37:3 e 1 Reis 17:1. O autor, cristão, vai utilizar passagens bíblicas como exemplos. Então, o poder de Deus, pela palavra dada, pode restaurar, Ezequiel 37:3, pode mudar até a realidade climática, 1 Reis 17:1. Porquê é que 1 Reis, o livro de 1 Reis 17:1, vai mudar até o clima à nossa volta? Então, vejamos o que a palavra diz. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra dada. Muito interessante. Vejam bem como o poder da palavra tem autoridade, tem poder. Em Ezequiel 37:3, poderão estes ossos tornar a viver? Respondi ao soberano Senhor, só tu sabes, o vale dos ossos secos, quando Deus fez novamente os ossos reviverem, retomando a sua carne, retomando a sua forma, pelo poder da palavra. E todos os acontecimentos finais do livro de Apocalipse, todos eles, as trombetas, todas as ordens dadas por Deus aos anjos, para que seja cumprido o final dos tempos, é dado pela palavra. É sempre a palavra que determina. Portanto, assim como os ossos foram reavivados com carne e espírito, assim também as palavras liberam princípios espirituais, afetando pessoas, circunstâncias e atmosferas à nossa volta. Página 21. Palavras alinhadas com Deus geram bênção e positividade. Eu vou repetir esta frase aqui da página 22. Palavras alinhadas com Deus gera bênção, aquilo que é abençoado, aquilo que é bom. Quando nós dizemos, foste abençoado, é porque alguém teve uma coisa boa na sua vida, não é? Nasceu um bebê de um casal, foram abençoados. Aquela pessoa herdou uma coisa qualquer, foi abençoada, não é? Passou um exame qualquer, olha, foste abençoado. Palavras alinhadas com Deus geram bênção e positividade, é algo positivo. Palavras alinhadas com as forças do mal gera maldição e negatividade. Página 22. Eu aqui quero falar de palavras alinhadas tanto com as forças do mal como alinhadas com o próprio ego da pessoa. Isto acontece muitas vezes. Eu estou a dar uma palavra alinhada com o meu ego. Estou a fazer isso é pelo meu ego, para me superiorizar aos outros. Isto é uma palavra que vai gerar negatividade. Vai gerar maldição, não vai gerar bênção. Então, podemos dizer que uma das ideias centrais do texto, uma ICT, será uma palavra pode gerar o bem, mas também uma palavra pode gerar o mal. E vejam bem o poder. Se eu chegar ao pé do meu vizinho e se eu disser a ele, você hoje está com ar bom, você está muito bem, você está com ar muito
ou se der um bom dia, assim, se eu der algo que ele vai ficar contente, eu estou a gerar o bem. Agora, se chegar ao pé de alguém e disser, pá, você é mesmo... Muitas vezes acontece isso, não é? No trânsito, não é? Quantas vezes chamam-se nomes uns aos outros, não é? Muitas vezes nós na rua... Quantas vezes nós, seja onde for, no supermercado, no café, na rua, no trabalho, seja onde for, nós vemos pessoas chamarem nomes uns aos outros, a discutirem uns com os outros. Isto é o quê? É gerar o mal. Gerar o mal com a palavra. Muitas vezes, quantas vezes nós chegamos bem dispostos, estamos bem dispostos, chegamos ao local de trabalho, seja onde for, ou na escola, seja onde for, e há alguém que chega e diz logo, pá, tu hoje és isto, és aquilo, não vestiste isso, parece... Muitas vezes isso acontece também, por exemplo, muito, por exemplo, as senhoras, não é? As raparigas, não é? As senhoras, muitas vezes, elas têm o dom, umas com as outras, de estragarem o dia, como eu costumo dizer, não é? Basta uma chegar ao pé da outra e dizer, pá, este vestido faz-te mesmo gorda, não é? Ou faz-te isto ou aquilo ou aquilo. Isto é usar a palavra para o mal. Ou seja, o poder... O que é que eu quero dizer com isto? A palavra tem o poder do bem e tem o poder do mal, não é? Nos diz aqui Eder Charles. Então, pode-se dizer que o céu e o inferno disputam as nossas palavras. Página 22. Mas, amigos, podem ter a certeza que nesta batalha espiritual, nós cristãos sabemos que há uma batalha espiritual em cima de nós, não é? Entre as forças do mal e as forças do bem. Quantas vezes as nossas palavras vão ditar o que se passa nesta batalha acima das nossas cabeças, não é? Esta batalha espiritual. Por isso é que Deus diz, bendizei ao próximo. E são amontoadas em cima da tua cabeça bênçãos e coisas boas. Se maldisseres o teu semeante, também amontoarás brasas negativas em cima da tua cabeça. E melhor ainda, se todo o teu corpo for luz, os teus olhos forem luz. Mas se todo o teu corpo for trevas, quando trevas há nos teus olhos. E como é que nós sabemos? É aquilo que nós dizemos, aquilo que sai. Que é aquilo que o Senhor Jesus diz. Não é aquilo que entra que vos contamina. É aquilo que sai da vossa boca, que provém do vosso coração. Como o Senhor Jesus falava, o poder da sua palavra em relação aos outros, não é? Palavras carregam propósitos. Página 23. A palavra não volta vazia. Nunca volta vazia. Vocês sejam aquilo que disserem ao seu próximo, e não só na questão da evangelização da palavra. Também estou a falar em todas as palavras que vocês trouxerem ao vosso próximo. Elas não voltam vazias. Porque elas vão entrar na mente, no coração e na alma das pessoas. Da pessoa para quem você está a falar. Portanto, as palavras não são apenas sons. Elas carregam um propósito. Não são apenas sons. Eu não estou aqui a dizer sons. Eu estou aqui com um propósito. Essas palavras têm propósito. Página 23. Palavras podem ser para edificar ou destruir. Página 23. Já vimos isso. Toda palavra gera uma consequência. Toda palavra gera uma consequência. Toda palavra gera um acontecimento, algo que vai suceder. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Vejam bem a profundidade desta frase. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem o utiliza, comerá do seu fruto. A aplicação do uso da palavra em nossas vidas. A aplicação do uso da palavra em nossas vidas. Devemos cuidar do que falamos. Se palavras criam realidades, devemos fazer atenção no seu uso, pois está claro. Evitar usar palavras negativas. Eu vou dizer aqui palavras que ferem as outras pessoas. Página 24. Eu evito utilizar palavras que possam ferir as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que não se dão bem comigo ou que eu possa ter alguma divergência, isto ao longo da nossa vida acontece, não é? Evitar ferir os outros. Alguém aqui me poderia dizer, não é? Mas muitas vezes temos que fazer isso, não é? Por exemplo, na política, não é? Num debate político, não é? Muitas vezes temos que utilizar a palavra para dar uma lição ao outro, não é? Dir-me-ão vocês, não é com palavras bonitas que nós vamos debater com alguém. É verdade.
É verdade, mas nós podemos debater com alguém utilizando palavras que não vão ferir o outro. Apenas falando das ideias das pessoas. Eu aqui estou a dar um recado a algumas coisas que acontecem às vezes nos debates na televisão. Usar as palavras para falar das ideias, pode-se criticar as ideias, mas não usar as palavras para ferir as pessoas. Seja na televisão, seja no Parlamento, seja onde for, até nos debates públicos, até na nossa própria vivência à nossa volta. Utilizar as palavras para debater ideias, criticar ideias e conceitos, concepções da vida, mas não para ferir pessoas. Eu não tenho o direito de chamar um nome a outra pessoa só porque ela não pensa como eu. Posso dizer a tua ideia, eu não penso como tu. Não tenho a tua ideia e acho que a tua ideia está errada. Tenho todo o direito de dizer isso. Agora, eu não posso chegar ao pé da pessoa e dizer tu és isto, tu és aquilo, tu és acolá, por causa desta pessoa ter essa ideia. Entendem? Vamos continuar. Portanto, falar positivo sem querer é apenas autoajuda. Mas falar baseado na fé é transformar realidades espirituais. Na autoajuda, principalmente nas áreas da psicologia de autoajuda, nas áreas mais esotéricas, muitas vezes se fala no bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Mas fazer o bem sem explicar porque é que se faz o bem, qual é a origem de nós fazermos o bem, é em vão. Acaba por ser vazio. Eu faço o bem hoje, mas não vou explicar porque é que estou a fazer o bem. Então amanhã posso fazer o mal. Não há explicação, não há. Qual é o objetivo de fazer o bem? Falar por meio da fé. Explicar a nossa fé. Eu faço o bem porque o bem é Cristo. O bem é a palavra. O bem é o amor. O bem é Deus. E já temos a explicação da nossa origem. Do porquê que fazemos o bem. Falar para edificar e não destruir vidas. Eu vou repetir esta frase, página 24. Falar para edificar e não destruir vidas. E passamos para o capítulo 2. O silêncio. Quando falar e quando se calar. Saber quando falar e quando devemos calar pode ser a chave para, muitas vezes pode ser a chave para a vitória. Página 27. Um exemplo, no livro de Josué, versículo 6 capítulo 6, do versículo 10 a 20, e temos a seguinte passagem. Deus ordenou que o povo ficasse em silêncio até ao 7º dia, ao som da trombeta, e gritasse para que os muros caíssem. Ou seja, ficassem em silêncio até gritarem para que os muros caíssem, não é? Mais uma vez vemos o silêncio, o poder do silêncio. O silêncio pode também ser prejudicial. Vamos ver porque que o silêncio também pode ser prejudicial. Quando Deus ordena falar, tem de haver liberação da palavra. Página 29. A grande questão é saber discernir quando e como agir e falar. Falar com sabedoria e discernimento. Página 29. O sábio dizia, quando não tens nada para dizer, é melhor ficar no silêncio. Muitas vezes, ficar no silêncio também é importante. Se nós vamos falar e se a situação ainda vai ficar pior, então temos que ficar no silêncio. Mas se nós vamos falar para que a situação fique melhor, para resolver a situação, então nós devemos falar. O tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas o prudente ignora a afronta. É exatamente o que eu acabei de dizer. Provérbios 12, 16. Como o livro de Provérbios é um livro de sabedoria que não tem igual em toda a literatura da história do mundo, meus amigos. A palavra é uma força poderosa quando bem utilizada. Ezequiel 3,18 nos adverte que, se não avisarmos o nosso próximo, a fim de que venha a salvação para a sua alma, Deus requererá da nossa mão o silêncio da nossa fala. Página 30. Isto tem muito a ver com aquilo que nós às vezes podemos falar e não falamos. Aquilo que podemos fazer e não fazemos. Não é?
Principalmente quando nós vemos alguém que está com problemas, que está a passar uma fase difícil, e podemos consolar esse alguém por meio da palavra. Não é? Capítulo 3. O céu e o inferno disputam as suas palavras. O céu e o inferno disputam as suas palavras. Se nossas palavras carregam autoridade, então há uma batalha constante por elas. Pois está claro. Meus amigos, a palavra é uma batalha muitas vezes. Vemos isso na política, vemos isso na religião, vemos isso na filosofia, vemos isso em tudo. Há uma batalha nas palavras liberadas. Umas para destruição, outras para edificação. Página 31. A palavra como edificação. Gênesis 1.3. Capítulo 1, versículo 3. Deus trouxe à existência todas as coisas. Já vimos isso. João 1.3. O verbo, Jesus é a palavra. O verbo edificador. Também já vimos. Página 32. A palavra é assim um instrumento espiritual. Pode ser usada para o bem como pode ser usada para o mal. Por exemplo, Satanás usou a palavra para enganar Eva no jardim. Vejam bem, foi por meio da palavra que se deu a queda da humanidade. Não é? Página 31. Gênesis 3, 1, página 32, exatamente, do livro aqui, Poder das Palavras. Palavras que geram vida ou morte. Página 33. Provérbios 18, 21 nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Palavras podem ser positivas, mas também podem ser negativas. Por exemplo, eu vou conseguir, ou então eu não vou conseguir. Porquê que o Senhor Jesus nos diz, se a tua fé for como o tamanho deste grão de mostarda, poderás mover uma montanha? Porque é a nossa positividade. A fé é aquele que crê, aquele que tem esperança, que é positivo, que sabe que vai conseguir. Agora, se a pessoa acha que não vai conseguir, nem vale a pena tentar, meus amigos. Portanto, as palavras que gerem negatividade, maldições, para nossas vidas. Página 34. Quando o mal encontra legalidade em nossas vidas, devemos cancelar qualquer palavra negativa. Cancelar qualquer palavra negativa. O poder das palavras na guerra espiritual. Por exemplo, a tentação do deserto, de que Jesus foi tentado. Mateus 4,6. Como é que o Senhor Jesus foi tentado? Pela palavra. E o próprio diabo usou as Escrituras para tentar Cristo. Não é incrível? O uso que a palavra tem, não é? Poder de Jesus nas palavras. Marcos 16, 17. Não tropeçar nas palavras. Palavra 35. O próprio Senhor Jesus disse, cuidado com aquilo que sai, não com aquilo que entra. Princípio para o uso da palavra correta. Cancelar declarações negativas, vigiar as palavras, alinhar as palavras com a fé cristã. Página 34. E isso chegamos ao capítulo 9. Palavras que moldam e marcam destinos. Quando falamos sobre nós, quando falamos sobre os nossos filhos, quando falamos sobre os nossos cônjuges, quando falamos sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, enfim, estamos semeando algo que vai gerar frutos no futuro. Bons ou maus frutos, dependendo daquilo que nós falamos. Se eu disser palavras negativas aos meus filhos, aos meus amigos, aos meus pais, aos meus familiares, aos meus conhecidos, aos meus colegas, seja o que for. Se eu disser coisas negativas, eu vou gerar coisas negativas. Se eu disser coisas positivas, eu vou gerar coisas positivas. Provérbios 18, 21. E fantástico o livro de Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Não é? Há palavras de pai para filho. Vamos ver. Ter cuidado com as palavras liberadas na vida dos nossos filhos. Página 38. Cuidado com as alcunhas, os apelidos, que podem gerar baixa estima. O autor estudou neurociências e psicologia e sabe muito bem o que é que está a dizer. Qualquer psicólogo sabe muito bem que muitas vezes nós podemos até gerar complexos nas pessoas. Isso acontece muitas vezes.
tu és isto, tu és assim, o teu aspecto físico, a tua forma de ser, isto, aquilo. Nós, ao dizermos as coisas, muitas vezes podemos despertar complexos nas pessoas, muitas vezes até complexos de inferioridade. E é muito complicado quando alguém tem um complexo de inferioridade, não é? Palavras nos relacionamentos e casamentos. A palavra liberada no cônjuge também tem o poder de edificar, mas também tem o poder de destruir. Página 39. Provérbios 14:1. A mulher sábia e a mulher tola. Página 39. As palavras podem ferir suscetibilidades. Aquilo que eu disse. Ferir suscetibilidades. Magoar os sentimentos de alguém. Com muita facilidade, meus amigos. Se alguém ouvir várias vezes que é um fracassado, o cérebro registra várias vezes a mesma coisa e com facilidade, e essa pessoa vai pensar que é verdade, que é um fracassado. Não é? Por isso é que eu disse no começo do vídeo, no começo da análise do livro, eu disse motivar, a coisa mais importante. Um professor tem que motivar os seus alunos. Alguém que é chefe de uma empresa, um empresário, alguém que comanda e que tem funcionários, que tem empregados, tem que motivar. Uma empresa tem que motivar os seus funcionários. Alguém que tem uma organização, que tem um círculo de pensamento, que tem, seja o que for, que tem um negócio, que tem, seja o que for, tem que passar motivação. A motivação, para mim, uma das coisas principais, quando eu estudei no instituto onde eu estive lá há bastante tempo ainda, muitos anos, e uma das coisas que fez com que eu conseguisse, muitas vezes, atingir objetivos, foi a motivação. A motivação que me deram para fazer as coisas. A motivação que me passaram, aquilo que me mais fez ter um esforço para conseguir o meu alvo, foi o poder da motivação. Então, a teoria da programação neurolinguística, aqui com as siglas PNL em maiúsculas, portanto, teoria da programação neurolinguística, de que nos fala o autor, nossas palavras são como comandos que treinam a mente. Eu vou repetir, nossas palavras são como comandos que treinam a mente, criando uma mentalidade de vitória ou criando uma mentalidade de derrota. O que é que um treinador de futebol faz? Pode criar uma mentalidade de vitória, mas também dentro do balneário, muitas vezes, e nos treinos, pode criar uma mentalidade de derrota. E é muitas vezes isso é o suficiente para fazer a diferença, para fazer uma equipa vencer de uma equipa perder, não é? O poder das palavras na formação de uma identidade. A rejeição pode gerir sentimentos negativos na autoestima e insegurança. Página 40. Palavras podem condenar. Mateus 12:37. As consequências devastadoras do bullying, por exemplo, e de palavras ofensivas. A destruição que isto faz nas escolas, meus amigos. O bullying pode gerar traumas profundos. Página 41. Muitas vezes as nossas palavras até podem gerar traumas. Vejam bem. Vejam bem o poder da palavra. Criar uma cultura de respeito, de encorajamento, de motivação, e não de insultos, de rótulos ou de bota-abaixos. Hoje, se nós olharmos para a política, aqui em Portugal, estou a dar um exemplo, só vemos é bota-abaixo. Insultos, bota-abaixo, rótulos, é só isso. Em vez de resolverem os problemas do país, os problemas principais do país, não é? O desemprego, a saúde, a educação, a economia, olha, por exemplo, agora, combate aos incêndios, tudo o que está a acontecer, não. Sabem todos insultarem-se uns aos outros, rotularem-se uns aos outros, botarem abaixo uns aos outros. Isto porquê? Porque é o poder da palavra que está a ser utilizado de forma negativa, ao invés de ser utilizada de forma positiva, não é? Então, vamos ver aqui quatro pontos importantes. Renunciar às palavras negativas. Substituir por palavras de amor, palavras de fé e de encorajamento.
e também de motivação. Buscar cura interior, abençoar os outros intencionalmente, com boas intenções, com intenções de amor. Capítulo 5. A importância de abençoar e de não amaldiçoar. Palavras carregadas de raiva ou maldade vão criar realidades negativas. Pois está claro, página 46. O poder de abençoar o próximo por meio da palavra. Edificar. Provérbios 18, 21. Romanos 12, 14. Quando um professor vê um aluno bem-sucedido, é uma alegria para este professor. Estou a dar um exemplo, não é? É uma alegria. Quando um líder religioso, pode ser um pastor, um padre, seja o que for, vê um membro da igreja, um crente, bem-sucedido, abençoado, quanta alegria ele tem, não é, ao ver isso? Porquê? Porque ele sabe que essa pessoa foi bem-sucedida, ele ajudou com palavras de edificação. Essa pessoa foi edificada na palavra, não é? De forma correta. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe sairá da vossa boca, mas só a que for boa, para que promova a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não é? Toda a Bíblia aponta para aquilo que é a sabedoria. A sabedoria. E é por meio da palavra que nós fazemos e criamos a sabedoria. Não é? Passa um dia inteiro sem reclamar, sem murmurar, sem criticar, apenas usufruindo das coisas boas do mundo, apenas falando coisas boas, edificando coisas boas. Página 49. Edifica as pessoas à sua volta. Edifica as pessoas à sua volta. É possível reverter uma palavra negativa por uma palavra positiva. Você disse uma asneira, disse alguma coisa má, a mandou abaixo, criticou o seu cônjuge, os seus filhos, os seus amigos, os seus próximos. Vai sempre a tempo. Sempre pode remediar. Sempre pode voltar atrás, pedindo desculpa, perdão, seja como for, e dando uma palavra contrária àquela que deu, não é? Porque a palavra tem poder. Capítulo 6. Ativando o poder da palavra. Quando declaramos medo, fracasso, dúvida, criamos uma atmosfera negativa ao nosso redor. Marcos 11, 23. Aquilo que falamos tem consequências. Marcos 11, 23. Marcos, livro de Marcos. A transformação positiva não acontece só através do nosso pensamento, mas de acordo com as nossas palavras. Estão a ver? Página 53. Sobre a sua vida, nenhum mal prosperará contra mim. Isaías 54, 17. Portanto, sobre a sua vida, nenhuma palavra, nenhum mal, nenhuma palavra má prosperará contra mim se eu andar no bem e se eu falar conforme a vontade de Deus. Sobre a sua família, filhos são a herança do Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Sobre a sua saúde, o Senhor é quem cura todas as enfermidades. Sobre a sua vida financeira, Deus supre todas as necessidades. Filipenses 4,19. Sua boca fala o que o seu coração está cheio. Esta é uma das ideias centrais, meus amigos. Sua boca fala o que o seu próprio coração está cheio. Página 57. Se você for uma pessoa bem disposta, otimista, positiva, boa, com boas intenções, todo o seu coração estará cheio de coisas boas. Mas se você for uma pessoa rancorosa, invejosa, sempre com maldade, sempre com como é que se pode dizer, com complexos de inferioridade, não é? Tudo aquilo que o seu coração estará cheio de coisas más, não é? Você vai ser uma pessoa que carrega consigo muita negatividade. Quem é que quer estar ao pé de uma pessoa assim, não é? Página 57, não é? Capítulo 7. Protegendo a palavra, guardando, fortalecendo suas declarações proféticas. Cuidado com o que entra no coração e na mente. Guardar a palavra de Deus. Salmos 119, 11. Guardar no coração para que procedam fontes de vida, da água de vida, não é? Águas vivas. Provérbios 4, 23. Quais são os perigos? 1.
Primeiro perigo, dúvida e incredulidade. Tiago 1, 5, 6. Segundo perigo, palavras negativas e murmuração. Murmuração, estar sempre a dizer mal, não é? Sempre a criticar. Ponto 3, influência negativa, ser influenciado pelos outros, não é? 1 Coríntios 15, 33. Leia e medite na palavra. Ouça e escute sermões. Fale com pessoas de fé e com pessoas com pensamento positivo. Página 62. O poder da oração. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Porquê que uma das coisas mais importantes é a oração? O que é a oração? São as palavras para Deus. Porque Deus quer ver aquilo que está cheio no nosso coração. E como é que Deus vê o nosso coração? Com as nossas palavras, não é? Minha boca é uma fonte de bênção e não de murmuração. Princípio espiritual. Página 64. Eu vou repetir este princípio. Minha boca é uma fonte de bênção e não de murmuração. Princípio espiritual. Capítulo 8. Testemunhos do poder da palavra vida transformadas pelo poder da declaração. Uma declaração. Portanto, os exemplos bíblicos do poder da palavra. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 3. João, capítulo 11, 43, 44. Mateus 8, 8, 13. Ezequiel 37, de 1 a 10. E Gênesis 27 a 33. A Bíblia está cheia de exemplos do poder da palavra. Cura de doenças milagrosas. Reviravoltas financeiras. Famílias restauradas. Tudo isso pelo poder da palavra. Palavras têm o poder de moldar destinos, transformar situações impossíveis e ativar milagres. Foi por meio da palavra que Jesus criou os seus milagres. Assim seja feito como tu queres, diz o Senhor Jesus tantas vezes. Aos cegos, aos surdos, aos mudos, aos coxos, até para ressuscitar Lázaro, o que é que Jesus disse? Sai e vem cá por fora. O poder da palavra. Página 71. A mente é o campo de batalha. A mente é o campo de batalha, onde se decide a vitória e a derrota. A mente. Provérbios 23, 7. Página 73. Capítulo 9. Renovando a sua mente pelas palavras que você declara. Romanos 12, 2. E não vos conformais com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é Romanos 12, 2. Então, criar padrões internos de comportamento. Criar padrões internos de comportamento. Página 74. Se alguém crê que é incapaz, não vai conseguir. Mas se alguém crê que é capaz, vai conseguir. Tudo está em crer ou não crer. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Palavras negativas vão criar situações negativas. Palavras positivas vão criar situações positivas. Josué 1,8. Medita na lei dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o que é meditar na palavra? Na palavra escrita, na palavra, não é? Capítulo 10. O poder da declaração do nome de Jesus. O poder da declaração do nome de Jesus. Tudo o que pedires em meu nome será feito. João 14, 13, 14. Não é? Pedi e vos será dado. Não é? O poder da palavra. O nome de Jesus como fonte de autoridade. Filipenses 2, 9, 10, Atos 4, 12. A oração em Jesus declarada. A oração nas palavras. João 14, 13, 14. Anjos são enviados para cumprir missões por meio da palavra de Deus. Demónios são expelidos no nome de Jesus. Como é que os demónios são expulsos? Por meio da palavra. Não é? Nas orações, nas pregações da palavra, na libertação de espíritos cativos, nas situações de crise e de guerra espiritual. Página 83. Isto é no campo espiritual. Capítulo 11. O poder da comunicação e da concordância. Babel
Babel e o princípio espiritual da unidade. O poder da comunicação e da unidade. O episódio da Torre de Babel. Gênesis 1, 3, 4. O que é que aconteceu? E Deus confundiu todas as línguas. Língua, palavra. Deus sabia. Estavam todos a juntarem-se. Queriam intentar algo contra Deus, não é? Se eles estão todos juntos agora e estão a edificar esta torre, o que estará e que estarão eles prontos para fazer, não é? Assim pensou Deus, não é? Então Deus desceu e confundiu as línguas. Línguas são as palavras. Porque por meio da língua, se nós não conseguimos nos comunicar uns com os outros, já não conseguimos também. Nós já não temos poder para destruir. Também não temos poder para construir. E também não temos poder para destruir, não é? E por meio da palavra Deus confundia as línguas. A palavra foi mudada em várias línguas nos homens de todas as tribos. Página 89, já vimos. Usar a concordância espiritual para o bem. Orar em unidade. Declarar palavras de vida. Buscar a vontade de Deus. Falar palavras que edificam. Página 91. Capítulo 12. Quebrando maldições através do poder da palavra. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão dos seus frutos. Deuteronômios 11, 26, 28. Vede que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição, nos diz Deus. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus. E a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor. Capítulo 13, conclusão. Vivendo uma vida transformada pela palavra. Conclusão. Vivendo uma vida transformada pela palavra. Este conhecimento, pelo uso da palavra, não pode ser só teórico. Portanto, não é só da boca para fora. Eu não posso estar aqui no vídeo só falando da boca para fora. Eu também tenho que praticar, não é? É aquilo que diz e aquilo que faz. Aquilo que diz e aquilo que faz o mesmo. Não é aquele que diz e que faz o contrário, e também não é aquele que faz e que diz o contrário, não é? Portanto, é aquele que diz e aquele que faz, principalmente aquele que faz. Viver uma vida pelo poder transformador da palavra, página 103. Usar a palavra como uma arma espiritual para o bem e para Deus. Efésios 16, 17. A armadura de Deus, não é? A espada do Espírito é a palavra. O que é que está escrito em Efésios? Efésios 6, na bem conhecida passagem da armadura de Deus, o capacete, o escudo, os pés, a espada. O que é dito? A espada é a palavra. Vejam bem como Deus fez com que a arma do crente não são armas físicas, não são pistolas, facas, espadas, o que vocês quiserem. A arma do crente é a palavra. É a sua maior arma. A arma é a palavra. Uma arma de Deus, uma arma para edificar, uma arma para abençoar, uma arma para fazer o bem. A palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios 6, 7. E agora assuma o controle da sua vida pela sua palavra. Assume o controle da sua vida pela palavra, pela sua palavra. Discipline-se para falar as palavras da vida. Faça uma autodisciplina de você mesmo, não é? Faça uma introspeção da sua própria vida, do seu próprio ser, do seu próprio interior. Veja o que está dentro, veja o que sai, porque é aquilo que sai que interessa e não aquilo que entra. As nossas palavras são a coisa mais importante. Elas são para a vida ou elas são para a morte. A escolha é nossa. Escolha palavras que construam. Escolham palavras que abençoem. Escolham palavras que edifiquem. Use a palavra para o amor. Amor ao próximo. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder das suas palavras. E eu vou acabar com a ideia central deste trabalho. Mais uma vez, parabéns a Eder Charles. Um abraço aqui. Eu dou um abraço ao Eder Charles. O poder das palavras, o céu e o inferno disputam as suas palavras. Estão a ver? Um livro pequeno, não é muito grande, mas que tem tudo. Tem tudo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas.
Então, a ideia central final, quando alinhamos a nossa palavra com a vontade de Deus, o impossível se torna possível. Eu vou repetir, ICT, ideia central do texto, deste livro. Quando alinhamos nossa palavra com a vontade de Deus, o impossível se torna possível. Este é um princípio espiritual. É aquilo que Cristo nos disse. Se a tua fé for do tamanho deste grão, tu poderás moveres. Até uma montanha tu podes mover. Não é? E se a tua palavra for eu consigo, tu vais conseguir. Este é o princípio mais importante de todos. O impossível se torna o possível. É isso que Jesus fez. Foi isso que Deus fez quando criou o universo. Não havia nada, Deus criou o universo. Foi isso que Jesus fez quando curou os leprosos, os cegos, os surdos, os mudos, os doentes, aqueles que tinham fome, aqueles que estavam mortos, Lázaro e as pessoas que Jesus ressuscitou. Foi isso que Jesus fez quando, por meio da palavra, abençoou os discípulos. E disse aos discípulos para ir e batizar e converter à volta do mundo inteiro discípulos para ele. Foi isso que Jesus fez, a palavra. Qual foi o feito mais importante do Senhor Jesus? Vir ao mundo, morrer por nós, ressuscitar para todo aquele que crê, não é? Mas foi por meio da palavra, meus amigos. Foi por meio da palavra que Jesus fez todas as coisas que fez. Ele próprio intitula-se como a palavra de Deus, como o verbo. Ele é a palavra. Ele representa a palavra. Quando nós falamos em Cristo, falamos na palavra de Cristo. Ele é a palavra. E a palavra é a coisa mais importante que eu tenho a dizer hoje. Este canal é por meio da palavra que ele existe. São os livros, mas é por meio da palavra que ele existe. E todas as coisas, todos os nossos feitos no mundo, tudo aquilo que nós fazemos é por meio da palavra. Então eu convido os meus amigos a usarem a palavra para Deus e para o amor e para edificar, construir, abençoar, amar e ajudar. Espero que tenham gostado mais esta apresentação. Fica aqui a recomendação, o poder das palavras. O céu e o inferno disputam as suas palavras. É de Charles. Espero que tenham gostado. Um abraço e até uma próxima. Fiquem atentos ao próximo vídeo. Vamos falar de William Gay Carr e os peões no jogo, que é a tradução mais conhecida, mas também os peões no xadrez, que é um livro que vai falar sobre as origens da elite e da nova ordem mundial. Não percam que vai ser um livro e um vídeo muito importante. Talvez o livro mais importante que já foi escrito para quem estuda a chamada nova ordem mundial, não é? Quem gosta de estudar esse assunto, como eu gosto aqui no canal. Portanto, fiquem atentos, não é? Um abraço e até uma próxima.